me parece que uma das falas ditas pelo presidente no palanque hoje em Itaquera, se não causar preocupação, no mínimo ligou o megafone da oposição ao presidente Lula e a Guilherme Boulos no estado de São Paulo. Foi uma declaração dada por ele, o que está sendo interpretado pela oposição e por alguns especialistas em direito eleitoral, inclusive está lá numa das nossas reportagens no portal Tempo em Brasília, mostrando que o presidente Lula efetivamente parece ter pedido votos para Guilherme Boulos. Estamos falando de um tempo de pré-campanha, onde isso não pode ser feito. Vamos primeiro acompanhar a fala do presidente que foi feita no palanque. Ele estava ao lado esquerdo de Guilherme Boulos e gesticulando juntamente com ele. Vamos acompanhar. Eu só queria dizer para vocês o seguinte: esse rapaz, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, e ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então ele está enfrentando 3 adversários. E por isso eu quero dizer para vocês: ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Ô Fran, eu tô encontrando muita dificuldade em achar que isso não é um pedido de voto. Quem votou em Lula em 89, em 92, em 94, 96, etc, 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 tem que votar no Boulos. Agora a Justiça Eleitoral é que vai ter que arrumar uma belíssima de uma desculpa para dizer que isso não é um pedido de voto, hein? Pois é, Ibrahim, a gente tem uma parte também que eu vou destacar aqui, que ele fala assim, né, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito, né, e tem um outro momento que o presidente também fala, em que ele pede, né, então estou pedindo, então assim, tanto é que o próprio governo federal já apagou aí do YouTube, né, porque era um ato que estava sendo transmitido ao vivo pelas redes sociais do governo federal, então ficou hospedado ali, o governo já apagou. Continuava até antes um pouquinho de eu entrar nas redes sociais do próprio presidente Lula, mas isso já tinha sido apagado. E o que aconteceu? Foi justamente os pré-candidatos, né, à Prefeitura de São Paulo, por exemplo, o Kim Kataguiri, a Mariana do Novo, o Kim, que é da União Brasil, né, e o próprio Ricardo Nunes, que é o atual prefeito e pré-candidato à reeleição, já falaram que devem acionar a justiça, porque houve sim na avaliação deles e dos advogados dele um pedido expresso de votos. E aí, no caso de Nunes, é importante a gente destacar também que tem uma outra questão, porque o presidente Lula, de certa forma, fez uma menção indireta aí, tanto a Nunes e os padrinhos políticos dele, né? Que seria o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, Ricardo Nunes, que é do MDB de São Paulo, né? Então, o presidente falou que seria uma verdadeira batalha e que Boulos teriam 3 adversários, fazendo essa referência a esses 3 líderes políticos. O MDB de São Paulo falou também, de certa forma, de que vai entrar com outra ação na Justiça Eleitoral relacionado a saber como é que foi esse evento que foi realizado hoje lá no estacionamento da Arena do Corinthians, né, lá em Itaquera, foi paga com dinheiro público, porque isso também são questões previstas na legislação eleitoral. Eu vou colar aqui, mas conforme a lei das eleições, por exemplo, é considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação por parte, seja do presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, aí de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques políticos, pessoas aí filiadas ou instituições. Então, digamos que cabe uma análise, né? Porque o presidente tá bem claro ali na legislação eleitoral, né? Que você não pode fazer o pedido explícito de votos. O
presidente falou sobre votar em bolos. Então, agora essas campanhas vão acionar o TSE para a gente ver qual que vai ser a resposta relacionada a isso, mas fato é que o governo, de certa forma, já sentiu porque apagou o post aí das redes sociais, né? E isso não acontece, é muito raro. Claramente. Eu tô vendo aqui, numa reportagem aqui do portal Wolfram, que ouviu uma das integrantes da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a Vânia Aieta, e que, segundo a avaliação inicial dela, olha, é possível que tenhamos uma multa, por exemplo, de 5 a 25 mil reais para essa conduta. Até para exemplificar que esse tipo de conduta e quais condutas são vedadas, por exemplo, durante a pré-campanha, nós tivemos recentemente uma decisão em Belo Horizonte que multou o presidente da Câmara Municipal, o vereador Gabriel Azevedo, em 10 mil reais por campanha eleitoral antecipada, por utilizar impulsionamento, contratação de impulsionamento numa rede social para fazer críticas ao prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, dizendo, olha, você pode fazer, a Justiça Eleitoral diz, você pode fazer menções elogiosas a você mesmo, dizer, olha, estou aqui falando a minha proposta é assim, assado, mas você não pode nem criticar adversários e nem pedir votos para si mesmo, nem para outros, que é o caso de Guilherme Boulos no que foi dito pelo presidente da República nesse ato. E aí tem um pouco também da grita da oposição absolutamente natural, né, Fran? Que é elevar a temperatura de um ato como esse para colocar Guilherme Boulos na berlinda, colocar a campanha do governo na berlinda. Acho que é um movimento absolutamente natural e esperado da direita mesmo de fazer isso, tendo Ricardo Nunes como seu principal candidato, reunindo uma série de partidos no entorno dele, né? E a gente lembra, por exemplo, também que em 2022 o então presidente Jair Bolsonaro no poder, né, ele também teve que responder a algumas ações no TSE justamente sobre essa alegação de que utilizou a máquina pública para promover candidatos, na época inclusive a candidatura dele próprio, né? Então tudo isso já é recorrente. Então, claro que a oposição vai utilizar disso para mostrar, uma vez que o Lula é o presidente da República, né? Então num evento como esse, do tamanho desse, que teve transmissão do governo federal ao lado de Guilherme Boulos, e o PT abriu mão dessa candidatura em São Paulo, né, para apoiar Guilherme Boulos. Então agora é hora do Lula responder, porque Boulos abriu mão lá da candidatura dele ao governo de São Paulo em 2022, aí para Haddad concorrer, acabou sendo derrotado por Tarcísio, né? Então, assim, justamente passível de questionamento tudo isso. E aí, só para eu trazer também a resposta do coordenador da pré-campanha de Boulos, o Josué Rocha, o que ele disse, ele falou especificamente do Nunes, não do Kim Kataguiri ou da Mariana do Novo, mas ele falou exatamente que isso seria uma cortina de fumaça relacionada que o Ricardo Nunes está tentando fazer, uma vez que ele também já está usando Ricardo Nunes está usando eventos da Prefeitura de São Paulo para promover também atos de campanha, enfim. Fato é que a gente está no momento de pré-campanha, então é proibido expressamente pedir votos. A partir do dia 16 de agosto, com as candidaturas todas certinhas, aí sim, né, Ibrahim, começa o período eleitoral aí, em que as pessoas vão poder pedir voto, mas fato é que o que a gente vai ver nas próximas semanas são muitas ações aí na Justiça Eleitoral, porque as eleições já começaram, né? E agora com o presidente efetivamente nela. Apertem os cintos. A campanha começou. Vai ter gente fazendo campanha eleitoral antecipada, vai ter gente respeitando a regra, mas é trabalho para a Justiça Eleitoral e para nós, também jornalistas que vamos acompanhar tudo neste ano de eleições municipais.